Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila. Este é mais um capítulo da websérie Os 10 Mandamentos para o Brasil que Queremos. Este é o quarto mandamento e nós vamos tratar de um assunto fundamental, a transformação do Estado assistencial em um Estado prestador de serviço. O Estado assistencial está falido. Ele tornou-se gigante, ineficiente e disfuncional. Os gastos do governo crescem mais do que a receita e a dívida pública já ultrapassou a marca de 100% do PIB nos países desenvolvidos. Além da má gestão, há no Brasil um problema estrutural. Não havendo aumento de imposto ou ganho de eficiência na gestão pública que possam equilibrar as contas públicas, é fundamental termos coragem política e espírito cívico para enfrentarmos o real problema: a necessidade imperiosa de transformar o Estado assistencial em um Estado eficiente e prestador de serviço. O Estado assistencial foi importante no século XX, quando possibilitou a criação de programas e de benefícios para garantir condições básicas para que as pessoas menos favorecidas tivessem acesso às necessidades básicas, impulsionando assim a mobilidade social e promovendo a igualdade de oportunidade para a maioria das pessoas. Esse modelo do Estado assistencial funcionou na segunda metade do século XX porque, depois da Segunda Guerra Mundial, houve no mundo ocidental uma combinação fortuita de rápido crescimento econômico. Mas no século XXI, o contexto é outro. Com exceção de alguns países na Ásia, vivemos em uma época marcada por taxas de baixo crescimento econômico, queda acentuada da população jovem e aumento considerável da população idosa. A mudança econômica e demográfica e a pressão política dos eleitores para que os governos ampliem benefícios elevaram gastos governamentais de modo extraordinário e que revela duas anomalias, uma política e outra social. No campo político, o Estado assistencial gerou um incentivo eleitoral perverso. Políticos irresponsáveis costumam vencer as eleições prometendo aumentar o gasto público, mesmo que as promessas gerem dívidas impagáveis para as próximas gerações. Na lógica da demagogia, o que importa é vencer as eleições e ignorar os efeitos perversos dos subsídios que arruinam as contas públicas. Segundo a receita da demagogia política e eleitoral, poucos estadistas têm coragem de mostrar claramente os custos para a sociedade dessas bondades garantidas pelo Estado. Já no campo social, o assistencialismo de Estado resultou numa gigantesca casta de cidadãos viciados em governo. O assistencialismo estatal estabeleceu esse ciclo no qual cidadãos viciados em benefícios públicos elegem governos que aumentam o gasto de forma irresponsável e transferem cada vez mais recursos do setor produtivo via impostos e taxas para o setor improdutivo, controlado pelo governo. Este ciclo só será rompido se compreendermos que o papel do Estado no século XXI consiste em prestação eficiente de serviço. Será preciso liderança política para desintoxicar corações e mentes acostumados com as benesses do Estado. Essa não é uma tarefa simples. Haverá um alto custo político, queda de popularidade momentânea e uma gigantesca contraofensiva dos interesses viciados em benefícios públicos. O desafio da comunicação dos governantes testará sua capacidade de explicar a necessidade das mudanças. Suécia e Dinamarca, por exemplo, introduziram uma série de reformas graduais que transformou o Estado segundo essa nova concepção. Primeiro, deixaram o mercado competir com os serviços públicos prestados pelo Estado. Depois, aumentaram a conscientização das pessoas sobre o custo e a qualidade dos serviços públicos, permitindo que elas fizessem suas próprias escolhas. Foi assim: cortar benefícios, diminuir os impostos e aumentar a eficiência do gasto sem uma convulsão nacional, testando políticas públicas inovadoras, aprimorando as experiências exitosas e sepultando aquelas que não deram certo. Por fim, deixando as pessoas e o mercado se adaptarem gradualmente aos novos modelos de governança, enquanto o Estado atuava como fiscalizador e regulador.
é fundamental criar projetos piloto para que se possa acompanhar de perto os efeitos do experimento, implementar com celeridade ações corretivas e mensurar o resultado da política pública, eliminando prontamente as experiências que não deram certo e assim multiplicando as iniciativas exitosas. De um lado, a ineficiência do Estado vem arruinando as finanças públicas, esgarçando a credibilidade das instituições democráticas e piorando o país, deixando uma herança maldita para gerações futuras. Do outro lado, desejamos melhorar os programas sociais pelos quais possamos pavimentar o caminho da igualdade de oportunidade e a redução das desigualdades sociais. Esses dois sentimentos não são excludentes. A liderança colaborativa exige a conscientização de que o problema afeta a todos e que o espírito de cocriação de soluções compartilhadas é um esforço comum de cidadãos e governantes. Políticas públicas inovadoras são também um importante componente de mudança cultural e de comportamento, que demanda revisão de crenças, de atitudes e das pessoas. A mudança do Estado assistencial para o Estado prestador de serviço é vital para a preservação das liberdades individuais, da democracia e da economia de mercado. Os países que não enfrentarem esses desafios serão tragados por duas forças desestabilizadoras, sendo elas o crescimento do déficit exponencial do Estado e a globalização. Capital e pessoas se movem facilmente de um país para o outro. Estados disfuncionais que taxam demasiadamente o setor produtivo, sufocam os empreendedores com leis excessivas ou intervencionistas, afugentarão investimentos e gente talentosa. Já os países que não fizeram a travessia do Estado assistencial para o Estado prestador de serviço sucumbirão ao que Adam Smith descreveu como o estado da estagnação. São palavras que deveriam servir de alerta para nos lembrar que a reforma do Estado é inadiável. Obrigado por acompanhar mais um episódio da nossa websérie.